Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos, sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos, sinta-se em paz. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos, sinta-se em paz. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos, sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais,
Fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz.
Vamos ler, fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos ler, fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos ler, fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade.
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim? Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento
repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos, sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos, sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem.
Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos, sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos, sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus.
Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos, sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos, sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais,
Fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz.
Vamos ler, fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos ler, fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos ler, fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade.
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos, sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos, sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava,
no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam
contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro.
Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus tinha um poder imenso. Então é importante que nós nos preparemos e exercitemos o nosso poder. Isso só vai nos fazer bem. Ore, ore, ligue-se a Deus. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, sentir a luz de Deus em nós, suavizar mais e mais, fechar os olhos. Sinta-se em paz. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, um trecho. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre,